Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vocês vão assistir mais uma aula do Biologia OK e é uma breve introdução, uma aula resumida sobre taxonomia, tá? Gente, então, não se esqueçam de se inscrever antes que eu esqueça de solicitar aí pra vocês, não se esqueçam de se inscrever no canal. Compartilhem, comentem, cliquem em gostei, enfim, fiquem à vontade para deixar aí os comentários e se inscrevam, assim vocês vão estar tendo acesso mais antecipado, né, do que os que não estão inscritos, né, então vocês vão receber, vão saber, ficar cientes da disponibilização das aulas lá no e-mail, né? Aí, então, fica mais fácil aí para vocês estarem por dentro do que está acontecendo aqui no canal, tá? Gente, então, continuando, tá? Se inscreva aí no canal, tá, galera? Carl von Linné. Quem foi esse cara? Então, foi uma pessoa bastante importante na história da taxonomia, pois ele quando começou a organizar e conhecer os animais, classificar, ele viu a necessidade de colocar algumas regras para ficar mais fácil essa organização, tá? Então, o homem, desde muito, mesmo sem saber, ele sempre teve essa necessidade de organizar e classificar para ficar mais fácil o nosso dia a dia, a nossa vida. E mesmo sem saber, os homens primitivos já faziam essa classificação, né? Quando eles classificavam um alimento que dava para ser comido, de um alimento que poderia fazer mal, que poderia ser tóxico, né? Uma planta lá. Então, ele já começou assim essa classificação. E foi esse cara aqui, o Carl von Linné, ou o mais simples para nós estarmos falando aqui na aula, que é o Linneu, né, para os íntimos, assim como nós. Então, o Linneu, ele teve essa sacada aí de padronizar algumas coisas para essa classificação ficar mais fácil, né, mais organizada. Então, ele padronizou o latim como a língua padrão para essa classificação. Então, todo animal que ele conseguiu, que ele classificou, que ele nomeou, ele foi em latim, e todos os animais que vieram depois desse padrão que ele instalou, veio também escrito em latim. Por quê? Porque o latim é uma língua morta e assim não vai haver alterações, tá? E da mesma forma que é escrita aqui no Brasil, é escrita lá na China. Feito? Outra coisa que ele deixou bem, que ele viu que tinha necessidade de organizar, era colocar algumas ordens aqui, algumas classes, né? Uma classificação como reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, tá? Então, entre espécie e gênero, né, há muitas semelhanças. São espécies, uma espécie parecida com outra espécie, né, forma um gênero, né? Várias espécies formam um gênero. Vários gêneros formam família, várias famílias formam ordem, várias ordens classe, várias classes formam um filo, vários filos formam um reino. E um reino se subdivide tá aqui ó, reino se subdivide em monera, né, que é representado pelas bactérias, protistas, que é representado pelos protozoários, seres unicelulares, né, protoctistas, agora atualmente mais descrito. Reino fungi, né, representado pelos fungos, bolores, mofo, leveduras, cogumelos e assim por diante. Plantas ou metáfitas, representado por todo o reino das plantas. Animais ou animalia, mas também conhecido como metazoa, né, representado por todos os animais. Então, o que é importante vocês saberem? Que há essa organização entre reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, né, e que as semelhanças entre espécie para reino, né,
daqui pra cima aqui fica muito, de cada vez que, né, sobe um degrauzinho, vai ficando mais divergente essas diferenças, aí vai ocorrendo mais diferenças. E quanto mais próximo de reino para espécie, mais características e semelhanças há entre essa espécie, entre esses animais, tá? E também algumas regras, né, de nomenclatura aí, que eu vou falar mais importante. Tem a regra lá da prioridade, por exemplo, se um autor lá em 1700 descobriu uma determinada espécie, nomeou essa espécie em latim e fez a sua descrição lá, né, dessa nova espécie que ele conheceu. E um outro pesquisador conheceu, não sabendo que essa espécie já era conhecida anteriormente, vai lá, nomeia essa espécie novamente com outro nome, faz a descrição, provavelmente muito exata, muito igual, mas o que vai acontecer? O que vai prevalecer é a prioridade do primeiro nome, da primeira descoberta, tá? Então, seria a lei da prioridade. O gênero, né? Então, é escrito em uma única palavra com a primeira letra maiúscula e em destaque. Por exemplo, aqui, ó, a espécie Homo sapiens, né? Então, essa primeira palavra aqui, o Homo, representa o gênero. E esse gênero é escrito com H maiúsculo. Se for escrito a letra de mão no caderno aí de vocês, vai ser grifado, tá? Porque é um nome científico. E se for num texto escrito aí no computador, no Word, vocês vão deixar ele em itálico. É uma regra, se vocês não fizerem isso, vai estar escrito errado. E a espécie, né, o epiteto específico, né, que seria aqui a espécie Homo sapiens, o epiteto específico sapiens, que é a espécie. Ele não precisa ser em maiúsculo essa letra aqui, e ela sempre vem conjugada aqui com o gênero, Homo sapiens. Então, seria a espécie. E a mesma coisa, né? Em negrito se for no caderno e em itálico se for no Word. Aqui no caso da família, tá? Sempre vai ser idai no final, tá? A subfamília sempre inai no final. E se for uma planta, ela sempre vai ser representada por aceae, no caso aqui, a rosaceae, né, que é no caso das família das roseiras, tá? E também pode ser das macieiras, que é representada com esse eai no final. Então, só relembrando, idai, né, no caso de família, por exemplo, os felinos lá, ficaria felidae. Enai, no caso de subfamília, então, no caso dos felinos, ficaria felinae. E nas plantas, aceae, né, então, só para vocês distinguirem aí, né, se vier uma prova escrito lá, né, diga se é uma família ou uma subfamília. Se vier idai, família, inai, subfamília. E se for planta, tiver escrito assim, tá errado, tem que ser aceae no final. Por exemplo, ali, os roseáceas. Roseáceas, né, que eu falei. Rosaceae aqui, rosaceae, que é o das rosas. Então, é isso, pessoal, acho que ficou mais ou menos explicado aí a aula. Eu queria fazer bem rápido, então às vezes acaba me enrolando um pouquinho de tão rápido que eu quero fazer para ajudar vocês, mas eu acho que deu para vocês entenderem aí o que vocês têm que saber. Carl von Linné, o cara principal aí que deu essa